Bem, pessoal, como vamos? Vamos para mais uma aula de Química hoje. Hoje o nosso tema é Funções Oxigenadas 1. Onde vamos ver compostos ternários oxigenados, ou seja, formados por C, H e O. Hoje as funções são importantíssimas e todas elas extremamente presentes em nosso dia a dia. Não há uma pessoa sequer que não conheça o termo álcool, mas provavelmente ela só associa álcool ao álcool comum, ao álcool que ela tem em casa, ao álcool do posto, ao álcool do uísque, mas verdadeiramente álcool é toda uma família de compostos. O que são álcoois? Vamos lá para uma definição. Que são álcoois, compostos orgânicos com o grupo funcional OH ligado a carbono saturado. Você lembra, o grupo OH pode ser chamado tranquilamente de hidroxila. Podemos então dizer assim, de maneira rápida, hidroxila ligada em carbono saturado, isto é, um álcool. Ok? Bem, podemos ver um exemplo importantíssimo. Veja bem, CH3, CH2 e a hidroxila ligada lá, num carbono saturado. Este é o álcool que você conhece do seu dia a dia. Este é o álcool do posto, da cachaça, do uísque. Mas veja, é um álcool, é um entre tantos outros. Ok? Compreendeu esse começo? Vamos ver então a classificação dos álcoois, começando pela posição da hidroxila. Temos o álcool primário, onde a hidroxila está ligada num carbono primário. Repare bem, o carbono onde a hidroxila está, só está ligado a mais um carbono. Consequentemente, é um carbono primário. Logo, isto aqui é um álcool primário. Este aqui você já o conhece bem. É o álcool que nós temos em casa. É o álcool do uísque, é o álcool do posto. Tá certo? Vamos ver um álcool secundário. Num álcool secundário, a hidroxila tem que estar ligada num carbono secundário, um carbono que está ligado a outros dois carbonos. Este álcool é conhecidíssimo pelo nome de álcool isopropílico. Ele é vendido para limpeza de produtos ligados a áudio e vídeo, ao cabeçote de leitura e de gravação. A vantagem dele é que ele pode ser absolutamente anidro. Entende o nome anidro? Hidro, sem água, ou seja, não havendo água, não haverá nenhum prejuízo ao material em si. Perfeito? Finalmente vamos ver o álcool terciário. Aonde no álcool terciário, a hidroxila tem que estar ligada num carbono terciário, um carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono. Temos então um álcool terciário. Outro tema importante é outra classificação, a classificação quanto à quantidade de radicais hidroxila. Veja bem, a primeira delas temos um monoálcool, mesma coisa monol. Veja, o ol, ele está indicando hidroxila. Então, monoálcool, monol, uma única hidroxila. Exemplificamos, novamente você tem aqui, você já o conhece, o nosso álcool isopropílico, só tem uma hidroxila. Vamos agora a um diol, um diálcool ou diol. Ele tem 2 hidroxilas. Veja, aqui uma hidroxila, outra hidroxila, isso aqui é um diol. Você não faz ideia, mas esse é um diol muito conhecido. Isso aí é que chamam de anticongelante ou aditivo para radiador. A finalidade real é que ele impede a água de congelar, mesmo em temperaturas 4 graus abaixo de zero, 6, ocasionalmente até 10 graus abaixo, é possível usá-lo e a água do radiador do carro não congelar. Sem dúvida é uma vantagem. Veja, agora temos aqui um triálcool ou triol. Triálcool, triol, 3 hidroxilas. Veja a fórmula. Uma hidroxila, 2 hidroxilas, 3 hidroxilas. E você sabe quem é esse triálcool ou triol? Esse aí é exatamente a glicerina, o glicerol, que é usado, por exemplo, no posto de gasolina para deixar o pneu bem pretinho. E acredite se quiser, é ele que dá o sabor, não é sabor, a textura molhadinha do panetone, ou seja, garanto que eu surpreendi você. Você come produtos com glicerina, produtos com um álcool, para ser exato, um triálcool ou um triol. Tudo certo? A nomenclatura e o PAC dos álcoois usa o sufixo
ol. Repare aqui uma primeira fórmula. Veja bem, hidroxila está aqui. Então, ela é a responsável pelo sufixo ol. Contando os carbonos. 1, 2, 3 carbonos, então temos o propanol. Mas espera, temos mais um substituinte. Temos um metil, localizado aqui no carbono 2. Uma coisa é importante você perceber. Aquele metil só pode estar colocado no carbono 2. Se ele estivesse posto numa das outras pontas, a cadeia teria 4 carbonos e não apenas 3. Ou então, você pode não dizer que ele está no carbono 2. Cabe à pessoa que ouve perceber este fato, que só poderia ser ali. Voltando então, olha só. Temos um metil posicionado no carbono 2, a hidroxila colocada no carbono 1, a hidroxila vai ser dita como ol, 3 carbonos propano, juntando tudo e temos o nome. Veja, 2-metil, 1-propanol. Esse 2 é desnecessário, então podemos dizer metil 1-propanol e, finalmente, metilpropan 1-ol, que é pela nova norma. Perfeito? Vamos a um outro exemplo. Neste outro exemplo, temos um diol. Temos 2 hidroxilas localizadas nas pontas da mesma cadeia de 3 carbonos. E o metil, novamente, no carbono 2. E, novamente, você diz esse número 2 ou não diz. Isso é com você. Temos o nome pronto. Vai ter que ter 2-metil, 1,3, 1 em cada ponta, propanodiol. O 2 é desnecessário. Então, metil 1,3, propanodiol. Juntando tudo pela nova norma, metilpropan 1,3-diol. Bem, veja então o que aconteceu. Na nomenclatura IUPAC para álcoois, a única coisa nova que realmente temos é o sufixo ol, para pontuar a localização da hidroxila. Todo o resto, todas as normas anteriores ainda são válidas. Nós ainda temos tudo o que sabíamos dos hidrocarbonetos. Isso facilita muito. Agora, observe, existem outras maneiras para se chamar os álcoois. Principalmente, o comércio e a indústria usam outras formas, ou seja, existe uma nomenclatura usual para os álcoois. A nomenclatura usual é feita assim: álcool, usa-se o nome do radical ligado à hidroxila, seguido pelo sufixo ico. Não é muito difícil. Repare só, aqui um exemplo aclara tudo. CH3 ou H. Que é CH3? O radical metil. Então, álcool, metil, seguido de ico, um acento para dar um charme à palavra, álcool metílico. Veja um outro exemplo. CH3, CH2 ou H. 2 carbonos, radical etil. Álcool etílico. Talvez você já tivesse escutado esse nome. Mais um exemplo? CH3, C, CH3, o OH está no carbono secundário, isso nos leva ao radical sec-propil ou isopropil. Temos então o álcool isopropílico. Repare, esses exemplos devem ter aclarado a situação. Mas veja uma coisa, para álcoois realmente complexos, isso não pode ser feito, porque não haveria nomes usuais para radicais muito complexos. Logo, a aplicação disso é limitada, só a produtos que realmente são muito conhecidos. Ok? Existe uma função secundária muito semelhante à função álcool, que é a função enol. Repare o que é um enol. Um enol é um composto orgânico com o grupo funcional OH, hidroxila, ligado a um carbono insaturado. Insaturado com dupla ligação. Ou seja, diferentemente dos álcoois, onde a hidroxila está presa a um carbono saturado, no enol a hidroxila está num carbono insaturado, num carbono de dupla. Veja o exemplo, está muito claro. Nesse exemplo nós temos o CH2, C, temos uma dupla aqui e a hidroxila ligada no carbono da dupla. Logo, isso aqui é um ET. Por que ET? 2 carbonos. Por que N? Dupla ligação. E o ol, você já sabe, é a hidroxila. Logo, é o etenol. Função secundária, enol. É engraçado observar uma coisa. O termo enol acabou ligado ao conhecimento de vinhos. Não sei se você sabe isso, mas um entendido em vinhos se chama um enólogo. Agora, por favor, vinhos não contém enóis. Vinhos só contém álcool, o velho e bom álcool. Enóis, não.
Outro termo muito conhecido e que rima com enol são os fenóis. Que é um fenol? Veja lá a nossa definição de fenóis. Compostos orgânicos com o grupo OH, hidroxila, ligado diretamente ao anel aromático. Como vamos fazer a representação de um fenol? Bem, usamos o termo AROH. Agora, que AR é esse? Evidentemente não pode ser o argônio. Argônio é um gás nobre e não se liga a nada. Usamos AR para radical arila. Ar de aromático, radical arila, AR, ou seja, AR ou H se aparecer em uma prova, você já sabe, é um fenol. A nomenclatura dos fenóis usa o prefixo hidroxi para posicionar a hidroxila. E a numeração? Bem, a numeração inicia no grupo OH e segue o sentido dos menores números. Exatamente como nos álcoois, nós temos a possibilidade de ter várias hidroxilas, ou seja, como nós tínhamos monol, diol, triol, teremos também monofenol, difenol, trifenol. Vamos exemplificar com os monofenóis primeiramente. Repare aqui a nomenclatura de um monofenol. Só tem uma única hidroxila ligada ao anel aromático. Não pode existir um fenol mais simples do que esse. Nomenclatura para ele: hidroxi, posicionamos a hidroxila, o anel aromático, benzeno, hidroxibenzeno. Este é o fenol comum, que as farmácias de manipulação chamaram de ácido fênico. Vamos ver um outro monofenol. A hidroxila, ligada ao anel aromático, então é um fenol, e temos um grupamento metil aqui. Nomenclatura meio complicadinha, veja só. O metil ocupa o carbono 2, consequentemente 2-metil, 1-hidroxibenzeno. Esta posição 1,2, você lembra em aromáticos, é chamada de posição orto. Então, orto-hidroxi, tolueno. Metilbenzeno chamamos de tolueno. Outro nome para isso, ortocresol, que podemos escrever naturalmente como ocresol. Repare uma coisa, este nome cresol tem uma história muito curiosa. Cresol foi o nome dado. Cresóis são excelentes desinfetantes. Então se vendeu um produto chamado cresolina. A cresolina tinha cor escura. As pessoas entendiam tudo errado e o nome virou creolina, que seguramente você já escutou esse nome. É um desinfetante e um dos desinfetantes mais fortes que existem. E os difenóis? Muito fácil. Vamos ver o exemplo. Repara, isto é um difenol, tem duas hidroxilas ligadas ao anel aromático, em posição 1,2, já sabemos, posição orto. 1,2 de hidroxibenzeno, O de hidroxibenzeno, claro, o O querendo dizer orto. Vamos direto aos trifenóis. Nos trifenóis, você tem, por exemplo, este aqui. Bem, aqui é um erro que você não pode cometer. A nossa intuição manda chamar de 1 ao carbono mais alto. Então você chamaria de 1 a esta hidroxila 2, 3, 4. Os números ficariam 1, 3, 4. Por favor, não. Você tem que buscar os menores números. Então, veja, 1 será este carbono, porque então aí este aqui é 2 e finalmente 4. Ou seja, 1, 2, 4, trihidroxibenzeno. Bem, eu queria agora que você voltasse atrás um instantinho em nossa aula. Lembra daquele nosso exemplo da creolina? Veja, ele é um monofenol, só tem uma única hidroxila, o metil, e é chamado de ortocresol. Este é o nome que deu origem à palavra creolina. Vamos ver fenóis na prática. Sentiram a minha falta? É que eu fui ali apanhar uma aguinha para a gente fazer uma experiência que vai te mostrar particularidades sobre a solubilidade dos fenóis. E o que acontece quando você dissolve um fenol em água. Lembrando, fenóis são desinfetantes. Temos aqui creolina. Temos aqui um desinfetante muito conhecido, muito usado. Repare só, preparar uma água aqui, num becker, um pouquinho d'água.
outro pouquinho d'água no outro becker. E vamos ver agora o que acontece com a adição dos produtos dentro. Repara, essa é a creolina. Creolina é aquele fenol purinho, concentrado. Observe bem detalhadamente o que vai acontecer com a água. Reparou? A água está toda turva, está toda branca, toda leitosa. Isso deve acontecer se você usa um bom desinfetante. Repare agora o que acontece com um desinfetante não tão bom. A turvação, se existir, é muito menor. Ou seja, aqui não temos fenol, ou temos em concentração muito baixa. Aqui nós temos o fenol concentrado. Este aqui é um desinfetante poderoso. Entendeu tudo? Bem, vamos ver agora o estudo dos éteres. E qual é a definição de éteres? Bem, éteres são compostos onde o oxigênio está ligado a dois radicais orgânicos. Representamos desta maneira. Olha só, a fórmula geral é RO R'. Nós costumamos brincar que um éter é um sanduíche de oxigênio. Temos o oxigênio ensanduichado entre dois radicais. Repare um exemplo. Este é o nosso éter comum, o oxigênio ensanduichado entre dois radicais etil. Dois carbonos, etil, etil. Esse é o éter comum. Este éter é o pioneiro da anestesia. A inalação deste éter deixa a pessoa meio tonta e foi usado, então, nos primórdios da medicina como anestésico. Vamos estudar agora a nomenclatura e o PAC para éteres. Repare, por favor, me siga. Nós vamos usar assim. Primeiro, o menor radical. Não importa se ele está colocado à direita ou à esquerda na fórmula. Menor radical, seguido de oxi e, finalmente, o nome do hidrocarboneto que corresponde ao radical maior. Perfeito? Vamos ver um exemplo. CH3CH2, um radical de 2 carbonos. Oxigênio, um radical de 1 carbono só. Então, é por aqui que nós precisamos começar. Metano, oxietano. Como aqui o nome termina em ano, você tem o direito de tirar esse ano e juntar o nome. Então, em vez de metano-oxi, metoxi. E ficamos assim, metoxietano. Bem, vamos olhar a nomenclatura usual, que é muito simples, porque ela é, como foi já nos álcoois, apoiada inteiramente em radicais. Um exemplo esclarece tudo. Repare, radical metil, éter dimetílico. Como os dois radicais são iguais, a simplificação inerente ao homem acaba de chamá-lo apenas de éter metílico. E a pessoa que ouve compreende que os dois radicais são iguais e ambos metil. Observe um outro exemplo. Aqui nós temos metil e aqui um radical etil. Sempre começamos pelo menor, logo éter metil etílico. A nomenclatura usual, naturalmente, só serve para éteres muito simples, porque, novamente, se você tivesse um radical muito complicado, o nome ficaria também muito complicado. Logo, nomes usuais são bons para éteres simples. Vamos agora estudar os aldeídos, que são compostos que não apresentam hidroxila. Eles apresentam um novo grupo, apresentam a carbonila. Vejamos a fórmula geral dos aldeídos. Duas hipóteses. RCOOH, onde R é um radical carbonato, preferencialmente aberto. Ou então AR, um radical aromático, um radical arila, COOH. A este conjunto COOH vamos chamar de carbonila. Assim, o grupo funcional dos aldeídos é este, repare, COOH, a carbonila aldeídica. Este carbono, então, já fez 3 ligações. Se só vai fazer mais uma, ele obrigatoriamente tem que estar na ponta de uma cadeia. Vejamos então. Nomenclatura e o PAC. Nomenclatura e o PAC usará o sufixo ao. Ao é o sufixo, então, para aldeídos. Percebeu? Está usando o comecinho do nome. Cadeia principal será a maior cadeia carbônica que contém a carbonila aldeídica. Claro, o grupo funcional tem que estar na cadeia principal. E a numeração?
A numeração será a partir da carbonila, que, como você percebeu, estará sempre na ponta, ou seja, o carbono da carbonila será sempre o carbono de número 1. Vamos a um exemplo. C-OH e mais um H. Este é o menor aldeído que pode existir. Este é o metanal. Você reparou o outro nome dele? Formol. Formol é o nome usual. Ol termina ol. Parece um álcool. Cuidado, não é não. Formol é um aldeído. Às vezes as pessoas falam um nome comprido, formaldeído. Você já ouviu falar certamente em formol. Ele é um conservante. Ele é usado para conservar peças anatômicas, pedaços de corpos humanos para estudo nas faculdades médicas. A gente diz que é um conservante de peças anatômicas. Você já conhecia esse nome. Vamos a um outro exemplo. Aqui temos um aldeído mais complicado. Nós temos uma cadeia principal de 1, lembra? Esse é o carbono 1. 2, 3, 4 carbonos. E um substituinte. O substituinte é o metil, localizado no carbono 3. Consequentemente, 3-metil-butanal. Não há necessidade alguma de numerar o AL. O AL obrigatoriamente é o carbono de número 1. Ok? Vamos então agora ver as cetonas. Cetonas são as primas irmãs dos aldeídos. A carbonila aldeídica vai sofrer algumas alterações. Observe aqui. Fórmula geral para as cetonas. R ladeando um C-O. Repare que não há mais o hidrogênio da carbonila aldeídica. C-O, a carbonila cetônica, este carbono é secundário. Sai um radical para cá, um radical para cá. O C-O fica sempre no meio da cadeia. Vamos ao grupo funcional, então, que é C-O ligado a 2 radicais. Esta é a carbonila cetônica. Repare, por favor, a marca da carbonila cetônica, a ausência do hidrogênio. Você percebeu, na carbonila aldeídica há o hidrogênio. Na carbonila cetônica não há este hidrogênio. Continuando, veja só a nomenclatura das cetonas. Nós usaremos o sufixo ona, naturalmente. Sufixo ona de cetona. Diferentemente do que fizemos em aldeídos, agora usamos o mais comum. Usamos o final da palavra, cetona. Consequentemente, ona. Em aldeído usamos al. Al era o início da palavra. Bem, repare mais. Cadeia principal será a maior cadeia carbônica contendo a carbonila. Claro, eu tenho que enfatizar isso sempre para você. O grupamento funcional tem que estar na cadeia principal. Não pode estar fora dela. E a numeração? A numeração será a partir da extremidade mais próxima do grupo carbonila. Veja como, então, sempre o grupamento funcional tem que pertencer à cadeia principal e tem que ser mandatório na numeração. Ele tem que receber o menor número, seja o número 1 ou não. Nas cetonas, certamente não é o número 1. Vamos a um exemplo. CH3, C-O, CH3. Não há cetona menor do que essa. É a mais econômica possível. C-O, um radical metil para cá, um radical metil para cá. Um total de 3 carbonos. Não temos nada para numerar e temos então a propanona. A propanona tem uma história engraçada. Propanona é a cetona mais importante. Então ela acabou com um nome muito curioso. Acetona. Originalmente esse A era o artigo. Me pega lá o vidro da cetona. Onde é que está a acetona? Onde é que está a acetona? Juntou e ficou o nome usual, acetona, que você conhece muito bem. Vamos a um exemplo mais complexo. Aqui temos uma cetona que apresenta um total de 5 carbonos. A numeração começa por essa extremidade, naturalmente. Um carbono, 2, ou seja, ona, localizado no carbono de número 2. 1, 2, 3, 4, 5. No 2, 2 pentanona. Ficou bastante fácil. A nomenclatura usual para as cetonas é aquela que só se aplica a cetonas simples. Veja, eu separo os radicais, leio primeiro o radical menor, em segunda etapa leio o radical maior e termino com a palavra cetona. Não apenas ona, a palavra inteira, cetona. Veja o exemplo.
CH3, CH3. Metil, metil. Claro que eu não vou falar metil, metil. Consequentemente, dimetil, cetona. Veja só, um pouquinho maior, um radical metil, a carbonila cetônica que será identificada como cetona, e aqui um radical etil, metil, etil, cetona, que, se você quiser atrapalhar os outros, você diz metiletilcetona, só serve para atrapalhar. As pausas ajudam muito. Metil, etil, cetona, e todo mundo entende o que você quis dizer. Bem, mais uma aula de química que se vai. E como você vai estudar esse assunto? Observe, nomenclatura vai te perseguir pelo resto de sua vida escolar. Então você tem que perseguir no material didático todos os exercícios de nomenclatura. E, como sempre, é muito mais fácil compreender o que você conhece. Busque, mas busque mesmo ler sobre álcoois. Álcoois são combustíveis, existe carro a álcool, procure saber tudo sobre isso. Fenóis são excelentes desinfetantes, como vimos em nossa experiência. Caramba, que mais? Éter é usado, éter foi usado como anestésico. Aldeídos, cetonas, aldeídos você lembra do formol para conservar as coisas, cetona você lembra até para tirar esmalte de unha, ou seja, química orgânica faz parte de sua vida. Permita que ela entre pela sua vida e você terá muito mais facilidade para aprender.